O capítulo 26 de Provérbios funciona como um espelho que reflete profundamente o coração humano em seus extremos. Nele, encontramos descrições marcantes sobre o tolo, o preguiçoso, o intrometido e o enganador, colocados em contraste direto com a sabedoria que sustenta a existência. Cada versículo atua como uma advertência e, simultaneamente, como uma ferramenta de discernimento. É como se o texto bíblico nos apontasse exatamente quais falhas devemos evitar e quais posturas precisamos adotar. O texto nos ensina a lidar com personalidades complexas, a reconhecer padrões de comportamento destrutivos e a proteger nossa mente contra ciladas sutis. Esse capítulo nos recorda que viver com sabedoria não é uma escolha opcional, mas uma necessidade fundamental para nossa sobrevivência espiritual e emocional. E se você gosta de vídeos como esse, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like para o YouTube continuar te recomendando conteúdos como esse. Provérbios 26 começa trazendo uma reflexão forte sobre a figura do tolo. O texto mostra que dar honra ao insensato é algo tão fora de lugar quanto neve no verão. Isso revela uma verdade muito presente na vida moderna: quando pessoas irresponsáveis recebem autoridade, os danos acabam atingindo todos ao redor. Muitas vezes alguém demonstra sinais claros de imaturidade, descontrole emocional ou falta de caráter, mas ainda assim recebe confiança, espaço e influência. O resultado quase sempre é confusão, desgaste e sofrimento. O capítulo ensina que discernimento não é julgar pela aparência ou simpatia, mas perceber frutos, atitudes e padrões repetitivos. Nem toda pessoa merece acesso à nossa confiança. Nem toda voz merece ser ouvida. A sabedoria bíblica alerta que existe um preço alto por ignorar sinais evidentes de imprudência. Em seguida, o texto entra em uma questão extremamente delicada: como lidar com pessoas tolas. Em um momento, Provérbios diz para não responder ao tolo segundo a sua tolice. Logo depois, afirma que em certos casos é necessário responder. Isso parece contraditório à primeira vista, mas na verdade revela profundidade emocional e equilíbrio. Existem discussões que apenas drenam energia e alimentam o caos. E se você tem interesse em conhecer as escrituras ainda mais a fundo, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos, o link está na descrição. Algumas pessoas não querem aprender, apenas provocar, humilhar ou criar conflito. Entrar nesse tipo de debate pode fazer alguém perder a paz e agir da mesma maneira que o agressor. Porém, também existem momentos em que o silêncio permite que o erro cresça ainda mais. O capítulo ensina que sabedoria é perceber o momento certo de falar e o momento certo de se afastar. Nem toda batalha merece nossa presença. Nem toda provocação precisa de resposta. Pessoas maduras entendem que controlar a própria língua é uma das maiores demonstrações de força. Outro ponto marcante aparece quando o texto compara o preguiçoso a alguém preso em sua própria desculpa. O preguiçoso diz que há um leão na rua, criando obstáculos imaginários para justificar sua paralisação. Essa imagem continua extremamente atual. Quantas pessoas vivem adiando mudanças importantes por medo, insegurança ou acomodação? Muitas vezes o problema não é falta de oportunidade, mas excesso de desculpas. Existe gente esperando motivação perfeita, condições ideais ou coragem absoluta para agir. Enquanto isso, a vida passa silenciosamente. Provérbios mostra que a preguiça não destrói apenas finanças ou produtividade, ela corrói sonhos, relacionamentos e propósito. O texto descreve o preguiçoso virando na cama como uma porta girando nos gonzos. Ele se movimenta, mas nunca sai do lugar. Essa talvez seja uma das imagens mais fortes do capítulo: pessoas ocupadas, cansadas e agitadas, mas sem avanço verdadeiro. O capítulo também alerta sobre o perigo de se intrometer em conflitos que não nos pertencem. A Bíblia compara isso a segurar um cão pelas orelhas, algo extremamente perigoso. Isso revela como muitos sofrimentos poderiam ser evitados se existisse mais prudência nas relações humanas. Existem pessoas que absorvem problemas alheios de maneira impulsiva, entram em discussões desnecessárias e assumem guerras que nunca deveriam carregar. Em muitos casos, a tentativa de ajudar acaba produzindo mais confusão ainda. O texto não ensina indiferença, mas discernimento emocional. Nem todo conflito precisa da nossa intervenção. Nem toda discussão exige opinião. Há situações em que o silêncio protege mais do que 1000 argumentos. A sabedoria consiste em perceber quando nossa presença realmente contribui e quando apenas aumenta o caos. Mais adiante, Provérbios 26 fala sobre o enganador que fere alguém e depois tenta minimizar dizendo que estava apenas brincando.
Essa advertência é extremamente profunda porque expõe uma prática comum: usar ironia, sarcasmo e palavras agressivas disfarçadas de humor. Muitas pessoas machucam outras emocionalmente e depois tentam escapar da responsabilidade usando risadas como proteção. O texto bíblico mostra que palavras têm poder real. Uma frase pode destruir a autoestima de alguém, criar traumas silenciosos ou alimentar divisões profundas. A Bíblia compara esse tipo de pessoa a um louco lançando flechas inflamadas. Isso revela que palavras impensadas podem gerar consequências que continuam queimando por muito tempo. O capítulo ensina que maturidade espiritual também aparece na forma como alguém fala, corrige e se comunica. Existe ainda uma parte muito importante sobre fofoca e conflitos. Provérbios afirma que sem lenha o fogo se apaga, e sem o mexeriqueiro a contenda desaparece. Essa comparação é extremamente poderosa porque mostra que muitos conflitos sobrevivem apenas porque alguém continua alimentando o problema. Em muitos ambientes, a paz não é destruída por grandes tragédias, mas por comentários constantes, insinuações e conversas escondidas. O capítulo revela que a fofoca possui aparência pequena, mas efeitos devastadores. Ela destrói amizades, corrói famílias e enfraquece ambientes inteiros. O mais perigoso é que muitas vezes ela vem disfarçada de preocupação, conselho ou informação. A sabedoria bíblica ensina que pessoas prudentes não espalham tudo o que ouvem. Elas entendem que nem toda informação precisa ser compartilhada. O texto continua mostrando que palavras suaves podem esconder intenções perversas. Isso é extremamente importante porque nem sempre o perigo se apresenta de maneira agressiva. Existem pessoas que falam com gentileza enquanto carregam inveja, manipulação ou falsidade dentro do coração. Provérbios alerta para o risco de confiar apenas na aparência externa. O capítulo ensina que discernimento espiritual vai além da emoção do momento. Nem toda simpatia é sinceridade. Nem toda aproximação é amizade verdadeira. A Bíblia mostra que o coração humano pode esconder armadilhas silenciosas, e por isso a prudência se torna indispensável. Viver com sabedoria significa observar atitudes ao longo do tempo e não apenas discursos bonitos. Nos versículos finais, Provérbios 26 mostra que o orgulho e a mentira sempre acabam produzindo destruição. Pessoas arrogantes normalmente acreditam que nunca serão confrontadas pelas consequências de seus atos. Porém, o texto deixa claro que a verdade aparece cedo ou tarde. A mentira pode até funcionar temporariamente, mas jamais constrói algo sólido. O capítulo inteiro aponta para uma conclusão inevitável: escolhas pequenas moldam destinos enormes. A maneira como alguém fala, reage, trabalha, escuta e trata os outros revela o caminho que está construindo para si mesmo. A sabedoria bíblica não é apenas conhecimento religioso. Ela funciona como proteção diária contra armadilhas emocionais, relacionamentos tóxicos e decisões destrutivas. Provérbios 26 termina deixando uma impressão profunda porque expõe fraquezas humanas que continuam existindo em qualquer geração. O tolo, o preguiçoso, o enganador e o fofoqueiro não são apenas personagens distantes, representam comportamentos que podem surgir silenciosamente dentro de qualquer pessoa. Por isso esse capítulo continua tão atual e necessário. Ele nos obriga a olhar para dentro, avaliar atitudes e reconhecer áreas que precisam de transformação. A grande mensagem do texto é que a sabedoria protege a vida enquanto a insensatez conduz lentamente à ruína. Cada conselho presente nesse capítulo funciona como uma espécie de alerta para preservar a mente, o coração e os relacionamentos. E quanto mais alguém ignora esses avisos, mais perto fica das consequências que o próprio livro de Provérbios tanto se esforça para evitar.